Jornalista, tradutora e escritora. Vários títulos publicados tanto para o público infanto-juvenil como para o adulto. Indicada a importantes prêmios literários. Apaixonada por gatos. Tem por hábito várias leituras ao mesmo tempo. É casada com o renomado escritor Rui Castro. É mãe de Júlia, com quem desenvolve uma ótima parceria profissional. Perfil de hoje recebe a escritora Heloísa Seixas. Muito obrigada, Heloísa, pela sua participação no nosso programa. É sempre um prazer ter gente assim do seu naipe aqui conversando com a gente. Obrigada a você, Rogério. Muito um prazer estar aqui. Que bom. Heloísa, você, antes de tudo isso que eu disse, você viveu, antes da literatura, você trabalhou como jornalista durante muitos anos em veículos importantes. Esse é um traço que te acompanha desde a infância ou você se descobriu assim, tipo, gostava muito de ler, alguém te influenciou na infância ou você descobriu isso mais tarde? A palavra, sim, sempre me acompanhou, né? Começou com a minha avó me contando histórias, já despertou em mim o interesse, né, pelas histórias e também pelos livros. Meu pai também sempre gostou muito de ler. Agora, pelo jornalismo, não, muito ao contrário. O meu pai, ele é bancário, agora está aposentado, meu pai é vivo ainda, está com 90 anos, corpinho de 30. Você fala que ele é inteiraço, né? Ele é inteiraço, muito lúcido. Animado, lúcido. E o papai, ele era, na sua vida ativa, a vida toda foi bancário, mas ele trabalhava também como jornalista, porque ele trabalhava na área de comércio exterior do Banco do Brasil, depois foi para o Banco Central, e ele tinha uma coluna sobre comércio exterior no Jornal do Comércio. Então, ele tinha, assim, um pezinho no jornalismo. E eu me lembro que eu, criança, mocinha, o meu pai dizia para mim, não seja ser jornalista na vida, que jornalista ganha sempre mal. Não queira, seja tudo menos jornalista. E eu achava graça naquilo, porque eu não tinha a menor intenção de ser jornalista. Eu ouvia isso e aquilo, eu achava que ele estava chovendo no molhado. Você pensava em ser o quê? Eu não tinha a menor ideia. Eu só descobri o que eu ia ser. Quase fazendo vestibular? Não, muito depois. Eu só descobri o que eu ia ser quando crescesse. Quando você realmente cresceu? Quando eu comecei a escrever com 40 anos. Quando você realmente cresceu? Quando eu fiz vestibular, eu não tinha assim... Estava chegando o dia da inscrição, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu só sabia que eu odiava matemática. Eu fiz um teste vocacional, deu arquitetura, e eu não gostava de matemática, então não ia fazer arquitetura. E aí me falaram de uma tal de comunicação, que era uma coisa nova que estava começando. E eu fui, me inscrevi, passei, sem esperar, não estava esperando passar, passei. E comecei a cursar comunicação, que era na Universidade Federal Fluminense, que foi o vestibular para onde eu fiz, foi para onde eu passei. Fiquei 4 anos andando de barquinha para lá e para cá. Porque você morava no Leblon. Sempre morei no Leblon desde criança. Desde sempre. Desde 1960. Nossa, aí, fazia uma bela travessia todo dia. Era uma loucura, né? Ainda mais que durante um tempo as aulas eram em Icaraí, né? Então, depois de chegar nas barcas em Niterói, ainda tinha que pegar um ônibus. Mas aí, quando foi no 3º ano, tinha que escolher cinema, publicidade ou jornalismo. E todos os meus amigos foram para jornalismo. Aí eu fui também. E assim me formei em jornalismo sem a menor intenção de ser jornalista, pensando em trabalhar com tradução. Eu gostava muito de inglês, já tinha feito curso de inglês. Comecei a trabalhar como tradutora profissional ainda na faculdade. E aí apareceu uma chance de eu cobrir férias na Editoria Internacional do Globo, que precisava de um tradutor para traduzir matérias especiais. E assim você foi pega pelo bichinho. Foram 12 anos no jornal O Globo. Claro que da Internacional já fui eu para editoria de Rio, jornais de bairros e outras coisas. Mas sempre trabalhando no jargão jornalístico na cozinha do jornal, né? Nunca fui repórter, o que prova que eu realmente não sou jornalista. Então, eu trabalhava como redatora, subeditora, sempre fechando as páginas de matérias especiais,
fazendo traduções também durante muitos anos. Depois você foi assessora de imprensa da ONU, aqui, representando a ONU, não teve essa parte? Não, essa tem um escritório, né, da ONU no Rio, um escritório com várias pessoas, isso. E tem a parte da assessoria de imprensa. Eu trabalhei 7 anos lá, trabalhei na UPI também, a Agência de Notícias. Isso, você gostou de ter trabalhado na ONU, por exemplo, desenvolver esse lado de assessoria de imprensa, que para você até então não existia? Gostei. A ONU é uma coisa assim, tem um lado, né, que é o lado burocrático da ONU, aquela coisa muito gigantesca, que se move lentamente, que atrapalha. Mas, por outro lado, a ONU abraça uma série de causas sensacionais, entendeu? Então, tinha muito material interessante. Lá tinha uma biblioteca, tinha uma videoteca. Nós tínhamos um convênio com a TVE, na época, a TVE, e com a Rádio MEC, e alunos da Escola de Comunicação da UFRJ, sob a orientação do escritório da ONU, faziam um programa de rádio e um de televisão. Então, tinha um lado assim muito legal, não era simplesmente uma coisa como a assessoria pura e simples, era uma coisa mais rica, mais variada. Né? E aí então, já desperta um interesse maior, né? Você gostou de ter sido jornalista esse tempo todo, apesar do acaso? Jornalista entre aspas, né, que eu poria. Aí comecei a escrever, né? Você é muito observadora? Isso sempre fui. Porque... Sempre fui detalhista, sempre me contei histórias na minha cabeça. Né? Olha que barato. Sempre, desde criança. Todo escritor está com um pezinho ali na fronteira, né, de uma esquizofrenia benigna. Então, falar sozinha, contar histórias, isso aí... Criar personagens, totalmente, que você acredita neles depois de um tempo, fazer diálogos, né, no pensamento, e de repente está te contando a si próprio uma história, e aí você faz um suspense, dá uma paradinha. Entendeu? Uma imaginação fértil, né? Isso aí fez parte da minha vida o tempo todo. Você teve uma infância lúdica? Olha, eu tive, né? No meu tempo, né? Anos 50 e 60, eu morava no Leblon, muito bem. O Leblon era um grande areal nos anos 50. Armava um circo no terreno baldio da Ataúfo de Paiva, em frente ao meu prédio. Eu ia com a minha babá no terreno, no circo, aquele circo mais mambembe que você possa imaginar. Fui criada na praia, né? Na praia do Leblon, na praia de Ipanema, e, enfim, no entorno da lagoa, no Jardim Botânico, no Arpoador. E eu tinha os avós por parte de mãe baianos, que moravam em Salvador, mas tinha um sítio numa cidadezinha que hoje se chama Dias d'Ávila, mas naquela época tinha o lindíssimo nome de Feira Velha. Olha! Né? E... no Rio, nós tínhamos nossos avós com um sítio em Jacarepaguá, que também era um lugar de fora, era uma mata Jacarepaguá, né? Então, eu dividia minhas férias grandes, era um ano na Bahia, no sítio dos meus avós. E o outro ano, e as férias de julho, no sítio de Jacarepaguá. Então, fui criada brincando, correndo de pé descalço, sabe? Subindo em árvores, chupando manga no pé. Então, isso, de certa forma, já aguça a imaginação de qualquer criança. Então, para você, foi um prato cheio depois, eu né? acho que sim, né? Certamente isso contribuiu, Tem gente que né? acha que não, né? Que as criancinhas agora, com 2 anos, já estão no Facebook, né? Então, estão com uma imaginação muito fértil por causa disso. Eu tenho minhas dúvidas né? profundas sobre essa tese. Mas não nos cabe discutir isso aqui, né? Não é o nosso objeto. Muito longa. É verdade. Você também escreve para o público infanto-juvenil. Você tem livros publicados para esse público. E, ao mesmo tempo, somos um país que lemos muito pouco. Todos sabemos que o Brasil peca muito nisso. Onde é que está para você, onde é que está o equívoco? Onde é que está o gargalo dessa história? Olha, eu fiz poucos livros infantis ou infanto-juvenis, na verdade 2 infantis e uns 3 ou 4 infanto-juvenis, para jovens, né, como se chama hoje em dia, não se usa muito mais infanto-juvenil.
Mas eu tive a felicidade de conviver muito com a Ana Maria Machado, porque houve uma época que nós estávamos na Editora Record e nós participamos, eu, ela e a Helena Jobim, nossa querida Helena Jobim, que faleceu agora há pouco tempo, nós três fizemos 3 volumes de uma coleção sobre o amor que a Record lançou. E nós foram os 3 primeiros volumes da coleção. Então, nós lançamos juntas, nós três, nós três fizemos juntas e viajamos muito, fizemos muitas palestras, as 3 juntas, por causa desse lançamento. Então, eu conversava muito com a Ana Maria Machado e ouvia o que ela tinha a dizer nas palestras. E muita gente perguntava para ela sobre essa questão que você acabou de me fazer, porque ela sempre foi, assim, um peso pesado, embora ela faça também muitos e ótimos livros de literatura adulta. É uma referência. Ela é uma referência. Então, eu nunca mais esqueci de uma coisa que ela falou, que ela acha que é uma coisa fundamental e determinante. As condições do ensino no Brasil, nós todos sabemos que nunca foram as ideais, né? Estão longe de ser as ideais. Então, os professores têm cargas horárias complicadas, trabalham em vários lugares e eles próprios não têm tempo de ler por prazer. Os professores só leem aquilo que eles precisam ler para as aulas que eles vão dar, inclusive as provas, os trabalhos dos alunos. Então, ela falou que uma das coisas que ela sempre percebeu nessas andanças dela é que essa falta dessa possibilidade do professor ter mais tempo para ler por prazer é uma coisa que acaba passando para o aluno, acaba sem querer passando para o aluno que a leitura é uma coisa chata. E obrigatória. É uma coisa obrigatória. Obrigatória. Porque tudo que é obrigatório, principalmente para o jovem, é muito desagradável. É chato, em princípio. Né? Por isso, uns despertam, outros não, né? Exatamente. Se der a chance, eles descobrem aquele mundo. Mas as dificuldades iniciais, ela atribui muito a isso. E eu acho que, sem dúvida, eu não sou uma especialista no assunto, uma estudiosa do assunto, mas me pareceu fazer sentido. Total sentido. Essa coisa da obrigação é muito complicada, né? Porque você tem que ler isso, você tem que ler aquilo e tira, a meu ver, o principal objeto da leitura, que é o prazer, né? A leitura por prazer é uma outra história, né? Quem descobre, como se diz, caminho sem volta. É um vírus que você entrou ali na corrente sanguínea. É um caminho sem volta. Você nunca mais consegue viver sem aquilo. Você acha que para esse público existem temas de maior interesse? Você focou em temas que são mais ligados a eles? Olha, o primeiro livro para jovem que eu fiz foi para Rocco, chamado Frenesi, Histórias de Duplo Terror. Terror jovem adora. Até criança gosta de terror. Muito. Eu fui amamentada com histórias de terror, então eu sou suspeita para falar, talvez eu esteja falando por mim. Porque essa minha avó que eu falei, que gostava de contar histórias, que é a avó do sítio de Jacarepaguá, com quem eu convivi muito mais, porque morava aqui no Rio, minha avó paterna, ela adorava contar histórias e adorava contar histórias de terror. E ela era sádica, porque ela contava de um jeito que dava o maior medo nas crianças. Você adorava essa parte? Eu adorava. Então, eu acho que terror e aventura... Aventura, eu sei e ficção científica, né? Toda essa linhagem de Senhor dos Anéis e Harry Potter e tudo mais, que tem gente que fala mal, eu acho tudo isso uma maravilha. Eu já ouvi de jovens e até crianças falarem assim, eu nunca tinha lido livro grande. Eu não tinha coragem de ler um livro grande, mas depois que eu li o Harry Potter, eu passei a ler. E é exatamente essa temática então, que você está falando aí. Porta de abertura é uma porta de abertura. A gente não deve fechar. Ah, não, mas isso é besteira. Outro exemplo incrível, a minha filha, que é uma grande leitora, hoje ela
está terminando mestrado em literatura inglesa na UERJ, já dá aulas sobre Jane Austen, literatura inglesa do século XIX, lê Shakespeare no original, é uma fera. Agora, minha filha começou a ler lendo gibi. Que ela também é um ótimo começo. Exatamente. É um excelente começo. E que tem gente que diz, antigamente pelo menos, era uma até proibido. Que não, diz que não tem nada a ver, não, que não isso é literatura. Porcaria e tal. Minha filha lia gibi antes de saber ler. Ela ficava com o gibi assim, eu não sabia direito qual era a posição, às vezes, porque não sabia que as letrinhas não queriam dizer nada. O meu filho, que agora já está maior também, ele lia e não sabia às vezes a sequência. Ele não sabia se lia daqui para cá ou daqui para lá, mas lia. Pois é. Minha filha começou a ler lendo gibi. Eu acho também que é uma ferramenta importantíssima. Heloísa, quais os escritores que mais te inspiraram até você chegar a ser uma escritora tão importante como você é? Isso você responde pra gente no próximo bloco. Você que nos assiste, não sai daí não, tem mais Perfil com Heloísa Seixas pra você. É rapidinho.